A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, e aqui nós estamos mais uma vez aprendendo a palavra de Deus que se encontra em Josué, capítulo de número 1, e a partir do versículo de número 8. Você é uma escolhida pelo Senhor, você é um escolhido por Deus. E nós sabemos que todos nós somos privilegiados porque o Senhor olhou para nós. O Senhor viu algo em nós que nem nós mesmos tínhamos visto. E aqui nessa passagem que o Senhor nos deu, vai falar justamente do que nós precisamos fazer para poder ir, pregar as boas novas, fazer o ID do Senhor com amor. Meus irmãos, diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O Senhor teu Deus é contigo. Então essa é a ordem do nosso Deus. Nós sabemos que Josué, ele foi um homem escolhido pelo Senhor. O Senhor não viu a classe social, o Senhor não viu se ele era rico, se ele era bonito ou não. Simplesmente o Senhor escolheu Josué para uma grande luta, para uma grande batalha, para uma grande missão que o Senhor garantia que estaria com ele. E ele recebeu uma das maiores instruções que alguém que faz o ID do Senhor poderia receber. E nós também estamos recebendo hoje, o maior conselho que um homem e uma mulher de Deus podem fazer, antes de fazer o ID. O Senhor está dizendo: não cesse de falar deste livro. Ou seja, fale de manhã, de tarde, de noite, fale com seus familiares, fale na sua casa, no meio dos seus vizinhos, fale para os seus filhos. Não cesse de falar, ou seja, não deixe de falar dessas palavras maravilhosas que o Senhor tem deixado para nós. Ele diz: não cesse de falar deste livro da lei. Ele diz: antes medita nele dia e noite. Então, o que nós devemos fazer? Meditar em tudo aquilo que nós estamos aprendendo com o Senhor. Nós devemos também, durante o dia e durante a noite, refletir sobre os ensinamentos que o Senhor tem dado a nós. E nós não devemos parar de falar deste livro. Nós precisamos comunicar, nós precisamos anunciar as boas novas que o Senhor está nos dando. E continua dizendo a palavra: para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, além de nós falarmos dessas palavras, nós precisamos meditar, nós precisamos obedecer, nós devemos fazer tudo quanto está escrito nesta palavra. E quando nós fazemos isso, o que acontece? Nós seremos bem-sucedidos, ou seja, tudo que nós atentarmos para fazer, o Senhor ele vai abençoar, seja dentro do nosso lar, seja no nosso trabalho, seja no nosso casamento, na criação dos nossos filhos. O Senhor ele garante que ele vai prosperar, ele vai abençoar, mas nós precisamos fazer isso, falar deste livro da lei dia e noite. Nós precisamos refletir dia e noite sobre o que o Senhor está nos ensinando, que nós devemos também colocar em prática todos os seus mandamentos, e assim nós seremos bem-sucedidos. Nós vamos prosperar em todos os nossos caminhos, ou seja, tudo que as nossas mãos atentarem para fazer, o Senhor vai abençoar. E o versículo de número 9 diz: não te mandei eu? Ou seja, quem manda é o Senhor. É o Senhor que está ordenando hoje para mim e para você. Ele diz: ser forte e corajoso. Nós precisamos ser forte e corajosos para nós anunciarmos as boas novas do Senhor. Nós precisamos ser forte e corajoso para nós obedecermos as leis do Senhor. Nós precisamos ser forte e corajoso para nós meditarmos dia e noite da lei do Senhor e colocar em prática, porque assim nós seremos prósperos. Então diz: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. E diz: não temas, nem te espantes, ou seja, não tenha medo, não te espante, pode falar, anuncie, comece dentro do teu lar,
comece no meio das tuas parentelas. Não importa se eles forem escutar ou não. O que importa é que você está fazendo a sua parte, você está obedecendo o Senhor. E eu e você, como servos e servas do Senhor, precisamos obedecer às leis de Deus. E ele diz, não te mandei eu ser forte e corajoso. E diz, não temas, nem te espantes. Agora, por que nós não devemos temer? Porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Então, se o Senhor for comigo, se o Senhor for com você, nós não temos por que ter medo, porque não existe nada maior e nada mais poderoso do que o Deus que nós servimos. Não existe outro que possa guerrear nossas guerras, não existe outro maior que estar comigo e com você. E ele diz, por onde quer que andares. Então, não importa onde você vá, o Senhor, ele vai contigo, ele vai abrindo caminhos, ele vai te abençoando, ele vai abençoando a tua casa, o teu casamento, a tua família, o teu trabalho. O que nós precisamos fazer é não cessar de falar dessas leis. Nós devemos meditar nela dia e noite e nós devemos também fazer segundo tudo que o Senhor nos ensina. E assim nós seremos próspero, nosso caminho será abençoado, a nossa vida será abençoada e nós seremos bem-sucedidos no que nós formos fazer. Então que Deus venha abençoar a sua vida, fique com essa palavra no seu coração. Ser forte e corajoso. O Senhor está contigo. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.